Olá pessoal, então nós vamos iniciar a nossa aula hoje. Nós vamos falar sobre algumas distribuições, né, de probabilidades e também falar um pouquinho sobre gráficos no R. Tá? Então a primeira distribuição que nós vamos ver aqui, nós vamos criar, seria uma distribuição uniforme, né, gerando dados aleatórios. Então a função seria R uniforme, né, unif. Tá? E aqui a gente coloca, então, os parâmetros da função são, eu vou colocar o tamanho, então vamos supor que eu quero 200 valores, que é o meu N, tá? Aí vem aqui o mínimo, que seria o menor valor, o que eu quero, então vamos colocar aqui 80 e o máximo 100, tá? Então, ou seja, eu quero criar uma distribuição uniforme com 200 valores, entre 80 e 100. Então eu vou dar um Enter aqui, ele criou isso aqui para mim, tá? Se eu apertar a setinha para cima, como a gente tinha falado, ó, ele volta a função que eu escrevi. Eu posso escrever isso aqui de outra maneira, ó. Então o R a gente pode simplificar os comandos, então eu posso colocar aqui, ó, 80, não precisa escrever nem mínimo nem máximo, e 100, colocar isso aqui, ó, então ele faz de novo, novamente, ele cria meus dados, tá? Então eu posso escrever R unif, né, uma distribuição uniforme com 200 valores entre 80 e 100. Então eu solto valores entre 80 e 100, 200 valores aqui, tá? Vamos criar um objeto, igual a gente já aprendeu já, então vou colocar aqui, vamos chamar de temp, tá? Aí eu coloco esse símbolozinho menor, um tracinho, e o meu objeto vai ser essa distribuição uniforme, R unif, né? A mesma que a gente criou lá, de 80 a 100. Então eu criei esse objeto chamado temp. Então vamos ver um gráfico. Um dos gráficos que nós vamos aprender hoje é o histograma. Então a função é hist, e eu vou fazer o hist do temp que eu criei ali, ó, tá? Então eu vou dar um enter. Então veja, ó, o R ele tem uma nova janela, que é uma janela de gráficos, tá? Então eu estou fazendo um histograma dessa distribuição uniforme que eu criei, tá certo? Então esse aqui, a função seria o hist, né? Aí vocês podem perguntar, mas não é uniforme, teria que ter todas as mesmas probabilidades, né? Então o que acontece é que como a gente está fazendo, isso depende muito do tamanho da amostra, tá? Então, por exemplo, isso aí você vai criar uma distribuição, então ela tende a atingir o valor do parâmetro, né? Então ela vai fazendo simulações até chegar no parâmetro da população. Então se eu aumentar o tamanho da amostra, põe a setinha para cima, voltou, em vez de pôr 200, vamos pôr 2000 aqui. Então eu criei o novo temp aqui, 2000. Agora eu vou pedir o histograma do temp. Então aperta a setinha do teclado aqui para cima, ele volta para a função, histograma do temp. Ó, então já está chegando na distribuição uniforme, tá? Então, com o passar do tamanho da amostra, né, ele tende a atingir o parâmetro que a gente está estudando, tá certo? Bom, outra distribuição que nós vamos criar agora, aqui, vou fechar essa janela aqui, ó, a distribuição normal. Então vai ser o R norm, tá? Vamos criar uma distribuição normal, eu tenho que colocar aqui o tamanho também. E aqui na distribuição normal eu preciso colocar média e desvio padrão. Então vamos colocar min igual a 0, média 0, e desvio padrão é SD, né, desvio padrão, igual a 1, tá? Então eu criei uma função rnorm, né, com 200 valores, né, com média 0 e desvio padrão 1. Então ele criou para mim essa função aqui, tá? Vamos gerar um vetor, então, um objeto, né? Então, vou colocar x1, vamos criar um objeto aqui, ó, que esse x1 seria o rnorm, né? Vamos colocar aqui, ó, de 100, média, eu posso escrever assim também, ó, média 0 e variância 1. Como a gente já falou, a gente pode escrever resumido lá isso aqui, tá? Então o default dessa distribuição rnorm é média 0 e variância 1. Então como o default é isso, eu posso escrever novamente isso aqui, ó, x1 vai ser um rnorm e de 100, tá?
Então, na verdade, eu criei esse aqui, eu criei uma distribuição normal com 100 valores, média 0 e variância 1, porque o default do R já é isso aqui, tá? Então, vamos ver se tá certo. Então, vamos colocar aqui, ó, a média do x1. Vamos pedir a média do x1, como eu falei que a média é 0, né, e variância é 1, ó, então é próximo do 0, tá? E o desvio padrão do x1 também está próximo de 1. Aí é aquele princípio, se eu for aumentando o tamanho da amostra, ele vai tendendo, né, ao verdadeiro parâmetro. Então vamos colocar aqui, ó, vamos chamar de x10 e vamos aumentar um 0 no tamanho da amostra. Em vez de 100 eu vou pedir 1000. Então pedir 1000, aí vamos pedir agora aqui, vamos fazer a média do x10, ó, já está mais próximo de 0, né, vamos fazer mais valores aqui. E o desvio padrão do x10, tá? Então está próximo de 1. Vamos fazer agora aqui, ó, vamos aumentar um pouquinho aqui, vamos chamar de x100, aqui mais um 0 aqui, ó, tá? E vamos pedir então a média do x100, ó, então está aproximando do 0, tá vendo? E vamos pedir o desvio padrão, né, do x100 agora. Vai aproximando mais de 1,00000, né? Então, à medida que eu vou aumentando o tamanho da amostra, ela tende a atingir o parâmetro da distribuição, tá? Vamos criar então criar um objeto, né? Vamos chamar de temp2 aqui, ó. Vamos criar uma distribuição normal, então por R norm, vamos colocar aqui, ó, 200 valores, né? Com média 8 e variância 10, tá? Então eu criei um objeto chamado temp2. Vamos colocar isso aí e fazer um gráfico disso. Um outro tipo de gráfico é o scatterplot, a gente chama de plot. Vamos fazer o plot do temp2. Vou dar um enter, ó, então ele fez um gráfico de pontos aqui, né? Eu vejo que é aleatório, uma distribuição normal aleatória, né? A gente pode, vamos ver um outro gráfico, vamos fazer o histograma aqui, ó, histograma do temp2. Vamos dar um enter. Ó, então ele fez histograma, né? Então se a gente olhar aqui, é aproximadamente normal aqui, tá? Outro gráfico que é bastante utilizado é o boxplot, né? Boxplot do temp2. Então vamos fazer o boxplot aí, ó. Então aqui ele fez o boxplot, tá vendo? Então ele fez aqui tá a mediana, né? O terceiro quartil, o primeiro quartil, e aqui os outliers aqui, né? O máximo e o mínimo e os outliers da distribuição, tá certo? Bom, uma outra função que nós vamos ver agora vamos ver a distribuição binomial. Então vamos criar um objeto aqui, chamando de y aqui, né? Então vamos aqui. Então seria R binômio, tá? Cria uma distribuição binomial. Aí os parâmetros da binomial, o que eu tenho que colocar? O tamanho da amostra, né? O número de eventos que eu vou ter. Então vou colocar aqui, ó, size igual a 200. Vamos pôr 200 eventos aqui. E a probabilidade do evento ocorrer, a probabilidade de sucesso, 0,05, tá? Então vamos supor que eu queira trabalhar, tem uma máquina, né, que está produzindo peças, então eu vou tirar uma amostra de 200 peças, eu vou tirar 100 amostras, tá? E a probabilidade de ter defeito seria 5% aqui, ó, tá? Então cada amostra vai me dar a quantidade de peças defeituosas, né, em cada amostra que eu tirar, tá? Então eu criei um vetor y, né? Vamos fazer um outro tipo de gráfico. Um outro tipo de gráfico que a gente pode utilizar aqui, que dá para ver a distribuição dos dados, é chamado de ramos e folhas. A função dele é o stem. Então um gráfico de ramos e folhas. Y, né? Então dou um enter aqui, ó. Então ele fez o gráfico. Isso aqui, ó, se eu pegar esse gráfico e virar ele assim, ó, colocar isso aqui para cima aqui, né? Então dá para a gente ver como é que é a distribuição dos dados, tá? Então esse aqui seria, a gente chama de ramos, e aqui são as folhas. Então, quer ver? Deixa eu colocar o vetor y aqui para vocês verem o que é, ó. Então, por exemplo, então tem o número, vamos fazer o stem do y novamente aqui, ó, tá? Então veja aqui, então tem o número 4 aqui, ele vai colocar quantas vezes esse número 4 vai aparecer. Então está entre 4 e 5, então ele não diferencia, aqui tem um 4 aqui, tem um 5, então ele colocou 1, 2, 3, 4 valores, 4, 5. Depois aqui ele pega aqui é o 3 e 4, né? Aqui é o 5 e 6, aqui é o 7 e 8 e assim por diante. Eu posso melhorar isso aqui, ó, eu vou colocar o stem, aí eu posso digitar essa função aqui, ó, scale
é igual a 2, né? Então, ou seja, eu vou dobrar a escala do gráfico. Então, vou dar um Enter aqui, ó. Então, veja, agora ele pegou cada valor separado. Então, tem 1, 4, tem 3, 5. Então, esse aqui é um tipo de, se chama gráfico de ramos e folhas, tá? Então, ramos e as folhas. E é uma maneira de eu ver também a distribuição dos dados a partir desse gráfico aí, tá? Então, vamos ver uma outra função. Eu posso agora também dividir o meu espaço gráfico em partes. Então, qual que seria essa função? Seria, vamos colocar aqui, ó, par, mflow igual. Aí eu vou criar uma sequência aqui, vamos colocar aqui, ó, 2,3 e vamos fechar um parênteses para cá e fechar o outro parênteses aqui. Eu vou dar o Enter, tá? Então, ou seja, ele criou para mim aqui um gráfico e eu vou colocar vários gráficos aqui nessa janela. Então, aqui são 6 gráficos que vão caber, são 2 linhas e 3 gráficos por linha, tá? Então, vamos criar uma função aqui, vamos fazer um histograma, vamos clicar aqui, né? Então, vamos clicar aqui, ó, um histograma dessa distribuição R binomial, R binômio, né? Vamos fazer uma amostra de tamanho de 100, vamos pegar 100 amostras de tamanho 200, né? Que seria 100 amostras, vamos supor, tem 200 peças, eu vou tirar 100 amostras dessas 200, tá? E vamos colocar um P igual a 0,02, ou seja, a chance de sucesso de ter peça defeituosa seria 2%. E vou dar um Enter aqui, ó, tá? Então, tá vendo? Ele fez um gráfico aqui agora. Bom, agora vamos colocar aqui, em vez de 2%, vamos colocar uma proporção de defeito, de sucesso, de 4%. Bom, então ele vai criando o gráfico. Então, por que ele está criando isso aqui? Porque eu coloquei primeiro essa função aqui, que falou para ele dividir o espaço em vários gráficos. Então, eu posso apresentar, se eu tiver várias amostras, apresentar essas amostras todas no gráfico, tá? Um pouquinho, 0,6, né? Aperta a setinha para cima, volta a função que eu tinha digitado anteriormente, então é só mudar aqui, ó, 0,8, aperta a setinha para cima, com uma probabilidade de defeito de 10%, e a última aqui seria uma probabilidade de defeito de 5% aqui, tá? Então veja, então aqui dá para a gente ver a distribuição dos dados, como é que ficaria, né? Se eu retirar 100 amostras, então cada amostra eu vou ter, de 200 peças eu tiro 100 amostras, e cada amostra eu vou ter o número de peças defeituosas considerando a proporção. Então eu vejo o que acontece, como é que se distribui os dados à medida que aumenta a proporção de defeitos, no caso aqui, ou sucesso. Tá certo? Então vou fechar essa janela aqui. E a outra função que nós vamos ver é como eu criar amostras aleatórias, tá? Então essa função chama-se sample, né? Vou colocar, eu tenho que colocar o x, que é o tamanho da amostra que eu quero. Então vamos supor, vou tirar uma amostra de entre 1 e 10, né? Pegar valores de tamanho 1 até 10. O tamanho dessa amostra, eu quero uma amostra de 5 valores, né? E tem uma função aqui que eu coloco aqui, ó, eu preciso falar para ele, chamada de replace, ou seja, se é com reposição ou não. Aí eu vou pôr replace igual, e tem que ser em letra maiúscula, false, né? Então o que está dizendo aqui, ó? Eu quero criar uma amostra com valores entre 1 até 10, uma amostra de tamanho 5 e sem reposição. A reposição é false. Então eu vou dar um Enter aqui, ó. Então ele criou uma amostra, tá vendo? Vamos mandar fazer outra aqui, ó. Vamos fazer de novo aqui, ó. Então ele criou uma amostra. Então ele vai criando para mim amostras de 1 a 10, então ele vai tirando um acaso entre valores de 1 a 10, então tá vendo que é sem reposição, então não tem repetido aqui, tá? Agora eu posso pedir com a reposição, então em vez de false aqui, ó, eu vou colocar true, que significa que eu quero uma amostragem com reposição. Então veja aqui, o 6 já foi repetido 3 também, tá? Então eu vou criar uma amostragem aqui, ó. Aqui não vem nenhum repetido, nós vamos colocar aqui de novo. Ó, aqui o 8 está repetido. Então eu coloco false ou true, tá? O default dessa função é o false, né? Sem reposição. Então eu poderia criar aquela
aquela primeira função, eu posso tirar isso aqui. Aqui também eu posso tirar isso aqui, eu deixar assim, então ela já entende. Ó, eu quero uma amostra de 1 até 10 de tamanho 5. Tá? E aqui eu sei que é sem reposição porque o default é falso. Ó, então pegou isso aqui, vamos fazer de novo. Tá vendo? Então não tem valores repetidos, porque o default dele é falso. Então criou uma amostra de 1 a 5, né? De 1 a 10 de tamanho 5. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma amostra, eu quero uma amostra de 15 valores. Aí eu vou dar um Enter. Ó, então deu erro, por quê? Eu tenho valor de 1 a 10, como é que eu vou tirar 15? Tá? Então nesse caso eu teria que fazer uma amostragem com reposição, aí eu consigo tirar os 15. Então vou voltar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, replace igual a true. Então é com reposição. Eu vou dar um Enter. Bom, então agora ele conseguiu fazer, tá? Por quê? Porque agora é com reposição. Então eu consigo tirar, né? Eu retiro um valor, ele volta para a amostra, pode ser amostrado novamente, tá? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que a gente quer criar uma moeda para jogar essa moeda e ver quantas caras e quantas coroas saem em 10 jogadas dessa moeda, tá? Então, primeira coisa, eu vou criar o meu vetor, o meu objeto moeda. Então, vou chamar aqui, ó, moeda. Coloco o símbolo de menor ou igual, né? E o menos de menor e o tracinho ali, né? Então, vou criar uma combinação aqui. Então, aqui eu tenho, vamos chamar de cara. Lembra que eu tenho que colocar 2 aspas, porque aqui é letra, né? E vou colocar aqui coroa. Vou colocar 2 aspas, vou fechar aqui, ó. Então eu criei o meu objeto moeda. Vamos colocar aqui, ó, moeda. Então o que é meu objeto moeda? É cara e coroa. Agora eu vou fazer uma amostragem. Vamos supor que eu vou jogar essa moeda 10 vezes e ver quais são os valores que vão sair. Então eu digito aqui, ó, sample da moeda, né? Vou fazer uma amostragem da moeda. Vou fazer 10 vezes, né? E vou dar um Enter. Ó, deu erro, tá vendo? Por que deu erro? Porque eu tenho só cara e coroa, como é que eu vou tirar 10 vezes? Então o que eu tenho que fazer? Com reposição. Então eu vou colocar aqui, ó, a setinha volta na função que eu tinha digitado. Então eu vou colocar aqui, ó, replace igual a true, né? Ou seja, com reposição. Então eu vou dar um Enter. Pronto, então ele criou para mim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. Então é como se eu estivesse jogando a moeda 10 vezes, eu fiz isso aqui de maneira aleatória no R, tá? Então, pessoal, o que a gente tinha para falar era isso. Então eu queria agradecer vocês e até a próxima aula.